Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, 12 de julho de 2024, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Para dar início à sessão, primeiramente eu peço bom dia a todos, né? Doutora Manecelmo, doutora Luciana, doutor Henrique, doutor Rodolfo, doutor Felipe aqui, representando os advogados aqui presentes. Na pessoa dele, eu cumprimento a todos os demais advogados presentes, doutora Renata, doutora Amanda e doutora Andréa, e o Jailson também, que nos acompanha aqui, que viabiliza a transmissão e a gravação aqui da sessão. Peço a todos que acessem o processo da pauta relativo ao IM 4.148.063, Seara Alimentos Limitada. Doutor Henrique é o relator. O doutor Felipe está para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu vou passar aqui a leitura do relatório. Em seguida, abrirei a palavra para o doutor Felipe. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 15.112 e 15.152 contra a redecisão de folhas 15.088 e 15.108, que julgou procedente o AIM 41480636, lavrado em face de Seara Alimentos Limitada, mais especificamente seus itens 1, 2, 5, 6 e 8, já que os demais itens 1, 3, 4 e 9 não foram objeto de controvérsia em razão da confissão de folhas 14.987 e respectivo termo de folhas 14.990. O aí mencionado, em síntese, traz acusações de creditamento indevido a título de crédito outorgado sobre parcela não tributada de vendas internas e interestaduais, creditamento indevido a título de crédito outorgado sobre remessa com fim específico de exportação, falta de estorno de crédito outorgado de ICMS sobre mercadorias objeto de devolução, nos seguintes termos. E aí eu transcrevo o relato das infrações, né? Os itens 1, 2, 5, 6 e 8, no modo que eles estão ali no auto de infração. A recorrente traz em seu recurso ordinário, em síntese, os seguintes argumentos, como bem relatado pela douta representação fiscal, as folhas 15.182, 15.184. A decisão recorrida teria reiterado os termos da acusação sem se debruçar sobre os argumentos da autuada. Os parágrafos 27 e 28 da decisão recorrida estariam fora de contexto. Nos termos do artigo 27 do anexo 3º do regulamento, teria direito ao crédito outorgado equivalente a 7% sobre o valor da saída interestadual de carnes e demais produtos resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos, temperados, defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovida por estabelecimento abatedor que efetue o abate no Estado. Quanto às saídas internas, o crédito estaria garantido pelo artigo 40. O valor da saída, que seria a base de cálculo do imposto, não guardaria relação com o valor da incidência do imposto ou o valor da tributação da saída. O valor do crédito não se limitaria à parcela tributada da operação, bastaria que a operação fosse tributada para usufruir do crédito outorgado sobre o valor da saída. Os artigos 27 e 40, supracitados, não fariam menção a que o crédito outorgado se limitaria à parcela tributada da operação. O valor da operação não se alteraria com a redução da base de cálculo e, nessa hipótese, a saída continuaria sendo tributada. O intento do legislador ao conceder o crédito outorgado no mesmo percentual da carga efetiva da operação seria o de neutralizar a tributação, portanto, não seria possível impedir que a recorrente se apropriasse integralmente desses créditos. Quanto ao item 2, para aproveitamento do crédito, é necessário que as saídas sejam interestaduais. Os requisitos para aproveitamento do crédito estariam preenchidos. As saídas para exportação dariam direito à manutenção do crédito. As saídas em questão não poderiam ser consideradas como saídas para exportação, pois essa etapa final poderia não se concretizar. Seriam operações interestaduais e dariam direito ao crédito. Decisão recente do TIT teria sido proferida nesse sentido, como constam também no parecer técnico elaborado pelo professor José Roberto Rosa. Quanto aos itens 5 a 8, embora tenham ocorrido as devoluções, os débitos das vendas teriam permanecido na escrita, portanto, não teria sido causado prejuízo ao erário.
o estorno do crédito seria causa de enriquecimento ilícito do Estado. Os juros seriam ilegais e a atualização da base de cálculo da multa seria ilegal. As folhas 15 e 158 foi realizada a análise da presença dos requisitos recursais e deferido o processamento do recurso ordinário, com exceção dos argumentos que contrariam a súmula TIT 13 de 2018. Parecer em contrarrazões da dota representação fiscal, as folhas 15 e 179 e 15 e 195, rechaçando todos os argumentos da recorrente. Esse, portanto, é o relatório, senhor presidente, e aí eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Felipe para a sustentação. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Felipe, pode ficar à vontade. Está com a câmera Senhor fechada. presidente, bom, agora está aberta. Eu vou pedir licença para manter a câmera fechada, porque a minha internet está oscilando. Então, se eu permanecer com a câmera aberta, acho que vai sobrecarregar aqui. Tá, tranquilo, doutor. Fica à vontade, então. Tá, jóia. Bom, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor relator Henrique Mello, a quem agradeço pela leitura do relatório, e pretendo ser breve aqui nas minhas explicações sobre o caso e sobre a decisão recorrida, em que, em resumo, a autuada, que é um estabelecimento da Seara, no qual realiza-se o abate de aves e a posterior venda dessa proteína, nesse estabelecimento, à época dos fatos, em 2017, tínhamos 2 regimes tributários específicos e que são complementares. O primeiro regime diz respeito à redução da base de cálculo de ICMS na saída das mercadorias, de forma que a carga apurada sempre fosse equivalente a 7%. Pois bem, o segundo benefício diz respeito ao próprio crédito outorgado de ICMS, que é apurado pela multiplicação do percentual de 7% sobre o valor da saída. E é a respeito desse crédito outorgado que tem-se a primeira divergência entre a Seara e a fiscalização. Qual seria essa divergência? A forma de apurar esse crédito outorgado. Essa discussão está relacionada aos itens 1 e 6 do auto de infração, que diz respeito às saídas interestaduais e internas. Pois bem, qual a divergência aqui? Né? A acusação, ela se fundamenta no argumento de que a recorrente ela não poderia se aproveitar do crédito outorgado de ICMS sobre a parcela não tributada das vendas interestaduais. Mas como esclarecemos na defesa administrativa e tanto no recurso ordinário, a legislação paulista ela é clara quanto ao aspecto quantitativo para apuração do crédito outorgado, qual seja o valor da saída. E aqui eu peço vênia para ler o trecho tanto do artigo 27, que diz respeito à operação interestadual, quanto o artigo 40, que diz respeito à operação interna, para que fique claro, o texto da norma. Pois bem, esse é o artigo 27. Na saída interestadual, este estabelecimento poderá acreditar-se da importância equivalente à aplicação do percentual de 7% sobre o valor da saída interestadual. O artigo 40 é no mesmo sentido, sobre o valor da saída interna de carne, aves e outros produtos resultantes do abate. Então, o nosso pedido, tá, no recurso ordinário, é que fosse respeitada a literalidade da norma, ou seja, que seja apurado o crédito outorgado sobre o valor da saída interestadual, e não do valor da saída apenas tributada, de maneira a excluir a parcela da base de cálculo reduzida. A respeito desse ponto, dos itens 1 e 6 do auto de infração,
nós verificamos que, a título exemplificativo, a decisão ela reitera os argumentos do auto de infração e, para fundamentar a manutenção da exigência, ela traz o artigo 67 do regulamento do ICMS. Ora, o artigo 67, ele sequer está relacionado aos créditos outorgados de ICMS. No caso em questão, o artigo 67, ele envolve créditos regulares de ICMS, que nada diz respeito a essa discussão. Então, como podemos tratar da análise do crédito outorgado, né, em situações específicas, disciplinadas pelo artigo 27 e 40, com base em uma decisão que é consubstanciada no artigo, por exemplo, 67 do regulamento. Né? Esse é o que eu gostaria de trazer em relação aos itens 1 e 6 aqui da autuação. E em relação ao item 2 da autuação, que trata, segundo o fisco, trata da impossibilidade de aproveitar os créditos outorgados em operação de exportação, eu gostaria de fazer breves esclarecimentos também, para até não ser repetitivo. E só um minuto. Pois bem, em relação às operações de exportação, para efeito de composição das operações que devem ser incluídas na base de cálculo do crédito outorgado, faz necessários 2 requisitos: ou que as saídas sejam tributadas, ou, não sendo tributadas, que haja expressa autorização legal para que o crédito outorgado seja mantido. Né? É esse o regramento contido no item 2 do parágrafo 1º. E existe, a questão aqui é verificar se existe essa exceção à regra para as exportações. E conforme trouxemos também em sede de defesa administrativa e no recurso ordinário, essa expressa previsão, essa previsão legal para aproveitamento dos créditos está contida no artigo 7º, inciso 5, parágrafo 1º e artigo 68, inciso 1 do regulamento. E aqui eu peço mais uma vez, venha para a leitura. Artigo 68, o inciso 1. Não se exigirá o estorno do crédito em relação às operações não tributadas, previstas no inciso 5 do artigo 7º. O artigo 7º, no inciso 5, ele é específico quanto à saída de mercadoria com destino ao exterior e a prestação que destine serviço ao exterior. É exatamente a situação da autuada, onde nos aproveitamos de crédito outorgado em face de operações interestaduais que não são remessas imediatas para exportação e no qual houve a devida apropriação desse benefício fiscal. E, inclusive, essa questão, como bem relatado pelo senhor Henrique Mello, tem parecer de auditoria externa reconhecendo o aproveitamento desse crédito outorgado nessas operações interestaduais. Inclusive, tem precedente da 12ª Câmara Julgadora de relatoria do senhor Rubens de Oliveira, onde cancelou a autuação, a situação idêntica à presente, no que tange ao crédito outorgado em relação às operações destinadas à exportação. E o último ponto, aqui já fechei essa questão em relação à operação de exportação. O último ponto que eu gostaria de trazer brevemente diz respeito aos itens 5 e 8. Né? Esses lançamentos, em relação aos itens 5 e 8, decorrem da suposta ausência de estorno do crédito outorgado em decorrência de devoluções de mercadorias beneficiadas. Ocorre, entretanto,
como já salientado na defesa, e que infelizmente não foi objeto de análise mais detalhada na primeira instância, essas devoluções, desculpa, em relação a essas operações de devoluções, os débitos das operações de venda não foram cancelados. Eles foram mantidos na escrita. Então, ainda que a recorrente, que a Seara tenha deixado de realizar o estorno do crédito outorgado, é certo que não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos, na medida em que não se cancela o débito da saída, gerando a neutralidade fiscal. A Seara indagou essa questão, inclusive nós tentamos obter uma resposta do fisco sobre qual o prejuízo teria sido gerado na medida em que os débitos foram mantidos na escrita fiscal, mas infelizmente essa questão não foi objeto de uma análise mais aprofundada na decisão de primeira instância. Então, são esses os pontos principais da autuação e que nós gostaríamos que fosse posto em debate aqui perante essa 7ª Câmara Julgadora. E já fechando aqui a minha sustentação, eu agradeço pelo espaço e pela participação. Muito obrigado, Dr. Felipe, pela sustentação oral. Senhor presidente, se permitiu, já passo para a leitura do voto. Fique à vontade, doutor Henrique. Bom, vamos lá. O recurso ordinário apresentado pelo contribuinte merece prosperar em parte. Primeiramente, é importante deixar consignado que não há nulidade na decisão de primeira instância que analisou suficientemente os argumentos levantados pelo contribuinte em sede de impugnação. Os mencionados parágrafos 27 e 28 e os tópicos 25 e 26 da decisão recorrida, isso foi destacado no recurso ordinário, em que pese fora da ordem dos argumentos, se referem à questão do caso concreto e não são causa de nulidade. Em outros termos, referem-se à matéria que pode até ser estranha ao tópico ou à ordem dos tópicos, mas que não é estranha ao caso. Também não merecem prosperar demais argumentos relativos a eventuais nulidades por supressão de instância, uma vez que todo o decidido está de acordo com o conteúdo do auto de infração, em especial a menção ao artigo 67 do regulamento, que consta expressamente do relato da infração. No que se refere à base de cálculo dos créditos outorgados previstos no artigo 2740 do anexo 3º do regulamento do ICMS, o texto legal é bastante claro ao prever, e aí eu cito o texto dos artigos 27 e 40, em que eu destaco que a aplicação do percentual de 7% se dá sobre o valor da saída interestadual, no caso do artigo 27, e sobre o valor da saída interna, no caso do artigo 40. Vê-se que a base de cálculo do crédito outorgado definido pela legislação é o valor da saída, seja ela interna ou interestadual, ou seja, o valor da operação. E no caso da recorrente, as operações de saída que realiza são tributadas, como exigem os dispositivos legais supratranscritos, em que pese contarem com redução de base de cálculo nos termos dos artigos 45 e 74 do anexo 2º do regulamento. Referidos artigos 45 e 74 do anexo 2º do RICMS determinam que as operações de saída realizadas pela recorrente também são beneficiadas com redução de base de cálculo de modo a equivaler à alíquota de 7%. Tal previsão, porém, não afasta o fato de que são saídas tributadas pelo ICMS. Não cabe também considerar que haveria um dever de estorno proporcional do crédito outorgado com fundamento no artigo 67 do regulamento do ICMS. Aí eu transcrevo o artigo 67, seu inciso 6º, e volto aqui no meu texto. Referido dispositivo se refere à sistemática de não cumulatividade do ICMS prevista constitucionalmente no artigo 155, parágrafo 2º da Carta Maior, incidindo sobre situações em que a mercadoria entrada tributada tiver a respectiva saída tributada a uma base de cálculo reduzida, não se aplicando aos casos de créditos outorgados. Por isso, não houve irregularidade por parte do contribuinte ao apurar seu crédito outorgado com base no valor das saídas internas e interestaduais, uma vez que o benefício fiscal de redução de base de cálculo não se confunde nem prejudica o gozo do direito ao crédito outorgado com base em interpretação literal dos artigos 27 e 40 do anexo 3º do regulamento.
Isso significa que os itens 1 e 6 do AIN 41480636 merecem ser anulados. No que se refere à acusação de creditamento indevido a título de crédito outorgado sobre remessas com fim específico de exportação, o recurso ordinário também merece provimento. As operações de remessa com fim específico de exportação, em que pese tenham tratamento relativo à incidência do ICMS equiparado às importações, ou seja, não atraem a incidência do tributo estadual, são verdadeiras operações interestaduais, no caso dos autos, realizadas para posterior exportação. Como bem pontuado pela recorrente, há expressa autorização do artigo 7º, inciso 5º, parágrafo 1º, item 1c, combinado com o artigo 68, inciso 1º, do regulamento, de manutenção de créditos nos casos de remessas para fins de exportação. E essa autorização concretiza a exigência do parágrafo 1º, item 2 do artigo 27 do anexo 3º do regulamento, garantindo fundamento legal para o aproveitamento do crédito outorgado relativo às remessas com fim específico de exportação. Além disso, as vedações constantes nos artigos 66 do regulamento e as exigências de estorno constantes do artigo 67 do regulamento não se referem a crédito outorgado. Por essa razão, também o item 2 do AIN 41480636 deve ser anulado. Em relação aos itens 5 e 8 do AIN 41480663, razão não assiste a recorrente. Nos casos de devolução de mercadorias, sobre cujas saídas calculou-se crédito outorgado, tendo em vista o desfazimento da operação de circulação, não há mais que se falar em aproveitamento do benefício, devendo o crédito ser estornado. A recorrente alega que, apesar de não ter realizado o estorno do crédito, manteve os respectivos débitos em sua escrita fiscal para que se anulassem os efeitos, não causando assim prejuízos ao erário. Ocorre que esse proceder não encontra autorização legal nas disposições que regem o ICMS paulista. No caso, o estorno se impõe e a forma de operacionalização deve levar em conta a ratio definida pela Decisão Normativa CAT 4 de 2010, conforme resposta à consulta 16750 de 2017. Em outros termos, realiza-se o estorno do crédito outorgado e a anulação dos efeitos do débito da operação deve se dar através da nota fiscal de devolução. Diante disso, tendo agido a recorrente de modo contrário à legislação tributária ao deixar de estornar o crédito outorgado nas operações de devolução de mercadorias, a penalidade aplicada é a medida que se impõe. Não há que se falar em enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que é dever da autoridade administrativa aplicar a penalidade legalmente prevista para os casos de agir ilícito dos contribuintes. Quanto à alegação de ilegalidade dos juros aplicados, a súmula TIT número 10, 2017, tem definido a questão com efeitos vinculantes. Juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Esse é o teor da súmula. Já no que se refere às alegações sobre a forma de atualização da base de cálculo das multas, tendo em vista o teor do despacho de folhas 15158, bem como o enunciado da súmula TIT 13 de 2018, entre aspas, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374, de 89, deixo de conhecer dessa parte do recurso ordinário. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário, ao qual dou parcial provimento para anular os itens 1, 2 e 6 do AIN 41480636, com aplicação da súmula TIT 10, de 2017, para adequação dos juros à taxa Selic, mantendo-se os itens 5 e 8 da exigência fiscal. Como voto, senhor presidente, fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Presidente, Pois não, doutora Luciana. eu não sei se alguém vai querer pedir vista nesse caso, mas se for possível, eu gostaria de levá-lo em vista, com a autorização sua, doutor Henrique, que eu parabenizo pelo voto, sempre muito pontuado. Tem umas questões muito interessantes, o doutor Henrique pontuou alguns pontos muito importantes, eu gostaria de analisar com um pouco mais de detimento, se possível. Ok, doutora Luciana, pode pedir. Doutor Rodolfo, gostaria de pontuar alguma coisa? Bom dia a todos. Eu fiquei em dúvida se o doutor Henrique ele levou em consideração ou não, né, aquela petição extemporânea juntada pelo contribuinte. A representação fiscal fez algumas considerações acerca dessa juntada extemporânea,
Salvo engano, eu não vi se houve manifestação em relação a isso no voto proferido. Doutor Rodolfo, eu não me manifestei porque considerei extemporânea a juntada, inclusive tudo que foi juntado depois da defesa, eu não considerei, não analisei essas questões, mas eu posso eventualmente mencionar expressamente aí no voto de que não foi levado em consideração, tá? Tá joia. Doutor Silvio, eu acho que, tendo em vista que a doutora Luciana retirou o processo em vista, no retorno dos autos para julgamento, eu apresento as outras considerações que eu acho relevantes no presente caso. Tudo bem? Tá joia, então. Obrigado, doutor Rodolfo. Então, doutor Felipe, o processo saiu em vista para a doutora Luciana, para análise do caso, né? E aí, no retorno, se o senhor tiver disponível também, tiver alguma questão de fato aí, a gente pode requerir o senhor a respeito da matéria. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator e a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, doutor. Encerro o julgamento do processo da Seara. Passar o julgamento, então, processo da doutora Maria Anselmo. A doutora Amanda está presente para fazer sustentação oral. É o AIM 4.127.401, HNKBR Logística e Distribuição Limitada. Passo a palavra à doutora Maria Anselmo e depois pode abrir diretamente para a sustentação oral para a doutora Amanda. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? Principalmente a quem nos está assistindo online. Bem, trata-se de recurso ordinário proposto pelo contribuinte HNK BR Logística Distribuição Limitada contra a decisão que julgou procedente o AIM. A infração relativa ao pagamento do imposto é por deixar de pagar o ICMS correspondente a 18% sobre diferença de levantamento no período e montante relacionado no demonstrativo abaixo, decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco, apurados por meio de levantamento fiscal específico, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000. Os documentos estão juntados conforme ao presente, conforme 3.11c e 3.20c. E aqui, então, o fisco faz o demonstrativo. O item 2 é infrações relativas a documento fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadorias, ou ainda quando couber na prestação de serviço. É recebimento no período de 2017, mercadorias sem documentação fiscal, conforme demonstrativo abaixo, sendo que o supracitado valor foi apurado por meio de levantamento fiscal específico. Só um minutinho, por favor. Tá achando. Obrigada. Desculpe, presidente, mas estava com muito barulho aqui. Então, o valor apurado por meio de levantamento fiscal específico, nos termos também do artigo 509 do regulamento, conforme comprova-se os documentos juntados ao presente. O item 3 é infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos, por deixar de escriturar no período de 2016 e 2017 documentos relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento, conforme demonstrativo em anexo, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância, então, decidiu, a decisão nos seguintes termos: dando procedente à acusação fiscal em todos os itens. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos e foram encontrados no recurso, posto isso foi deferido seu processamento.
o interessado formulou o protesto por sustentação oral. As folhas 35.585 a 35.604, a douta representação fiscal apresenta suas contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. O processo foi distribuído à 6ª Câmara Julgadora, onde o voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Odilo Sossolotti, o julgamento foi convertido em diligência. Em atendimento à diligência, a recorrente apresentou manifestação às folhas 35.630 a 35.648 e juntou documentos de folhas tais. Houve parecer à diligência fiscal às folhas tais e a representante fiscal juntou parecer. O processo foi distribuído à 9ª Câmara Julgadora, onde, com o voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Silvio Onaga, o julgamento foi novamente convertido em diligência para oportunizar o direito ao contraditório sobre a manifestação do agente fiscal de rendas, cumprimento da diligência, que serviu de fundamento para o parecer de contrarrazões no recurso ordinário da douta representação fiscal. Assim, em atendimento à diligência, a recorrente apresenta suas manifestações e a representação fiscal também junta suas manifestações. As folhas 37.457 a 37.467 foi juntada a petição titulada Razões Complementares de Recurso Ordinário, eu abro e fecho aspas, pelos novos advogados nomeados nos autos, juntando ainda as folhas 37.468 a 38.136 novos documentos. Ainda as folhas 38.140 a 38.234 foram juntados documentos de procuração e subestabelecimentos dos novos procuradores nomeados pela recorrente e as folhas 38.236 a 38.238 memoriais. Regularmente processado o apelo, este é o relatório, motivo qual encerro o meu relato e, presidente, diante do pedido de sustentação oral, eu encerro o relatório. Obrigado, doutora Maria Selma. Fica à vontade, doutora Amanda. Muito obrigada. Aproveito para dar bom dia para os senhores relatores, para a doutora Maria Anselma, relatora do caso, e passo a palavra a mim mesma de forma breve aqui, enfim, para trazer a minha sustentação oral. Como a doutora Maria Anselma já trouxe o relatório, serei breve aqui nas minhas explicações quanto aos fatos do auto de infração. Então, trata-se de um recurso ordinário em que foram apresentadas razões complementares às folhas 37457 seguintes, contra a decisão que manteve integralmente as exigências formuladas no auto de infração. O auto de infração, ele possui 3 infrações principais, então ele foi lavrado para a cobrança de valores de ICMS não recolhidos aqui por uma suposta omissão de saídas de mercadorias, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Também se trouxe a infração por ter a recorrente supostamente recebido mercadorias sem documento fiscal em 2017. E um terceiro ponto é uma multa por uma suposta irregularidade na escrituração das operações de entradas no período, que é o item 3 da autuação. Em um primeiro momento, eu gostaria aqui de suscitar questões relacionadas à própria nulidade do auto de infração aos senhores relatores e demais presentes. Em um primeiro momento, eu gostaria de ressaltar que a recorrente demonstrou aqui, ao longo do processo, seja na defesa, seja no recurso ordinário ou em todas as oportunidades que deram à defesa para se manifestar nos autos, a improcedência da acusação fiscal em razão de equívocos que foram realizados no levantamento fiscal pela fiscalização. Isso porque a fiscalização ela não considerou aqui um volume significativo de operações que foram realizadas sobre 3 CFOPs, quais sejam 1949, 5910 e 5949. Ou seja, ainda que para fins meramente argumentativos, se tem havido aqui um erro na utilização dos CFOPs, não há como se admitir em nenhum momento essa exigência fiscal por omissão de saídas, porque ela foi baseada num levantamento fiscal que deixou aqui de considerar a integralidade das operações que de fato foram realizadas pela recorrente ao longo do período autuado. Então, se vê aqui
uma nítida falha do trabalho fiscal em demonstrar aqui as suas alegações após inúmeras conversões em diligências. E, para tanto, a recorrente apresentou em suas razões complementares de recurso ordinário relatórios que foram produzidos pela empresa e que indicam que as operações realizadas sobre os CFOPs 1949, 5910 e 5949, seja em 2016 ou em 2017, dos principais produtos que foram objeto da autuação, não foram levados em consideração pela fiscalização no momento da realização do levantamento fiscal. Ou seja, essas planilhas apresentadas em razões complementares de recurso ordinário e que já tinham sido de toda forma citadas ao longo do processo, elas evidenciam aqui uma enorme quantidade, né, de operações que foram desconsideradas no trabalho fiscal originário e que impactaram, portanto, o resultado do levantamento fiscal e a autuação que foi lavrada com base em levantamento fiscal falho. Ou seja, além de tudo isso, o trabalho fiscal ele também não demonstrou o critério utilizado aqui para calcular o ICMS cobrado sobre o item 1, qual seja uma razão de suposta omissão de saídas que supostamente foi realizado pela recorrente. Não se demonstrou em nenhum momento a metodologia que foi utilizada para a definição dos valores unitários de cada um dos produtos autuados, para fins de definição de base de cálculo do próprio auto de infração, o que evidencia, além da precariedade da autuação, uma iliquidez e incerteza do crédito tributário. Então, referidos fatos, em conjunto, eles evidenciam aqui fragilidades que foram realizadas no trabalho fiscal desde o início, pois demonstrou aqui que a exigência fiscal ela é ilíquida e incerta diante da ausência de determinação da matéria tributável e também em razão da incerteza do próprio crédito tributário. E houve aqui uma nítida violação ao próprio artigo 142 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual se pleiteia a nulidade da autuação fiscal. E não só por esse motivo, outro ponto suscitado pela recorrente desde o início dos trabalhos é o fato de que a capitulação legal utilizada pela fiscalização, para que se lastreie aqui o item 1 do auto de infração, ou seja, o item de omissão de saídas, ele baseia-se exclusivamente em artigos do regulamento do ICMS que consistem em dispositivos genéricos sobre forma de preenchimentos de livros fiscais, sobre a periodicidade aqui da apuração do ICMS no estado de São Paulo, mas que não guardam aqui qualquer relação com a conduta supostamente infringida pela recorrente. Então, além de todo exposto, entende-se aqui e pleiteia-se a nulidade da autuação também em razão de um suposto equívoco na sua capitulação legal, pois se trouxe aqui uma capitulação legal genérica ao invés de uma capitulação legal específica sobre omissão de saídas. E, além de tudo, eu gostaria aqui de trazer de forma breve, caso os senhores não entendam pela nulidade do auto de infração, motivos de mérito pelo qual se merece cancelar a acusação fiscal. Então, em relação ao item 1, que se trata aqui de supostas omissões de saídas, eu reitero que a recorrente conseguiu identificar equívocos cometidos pela fiscalização, que consiste aqui na indevida exclusão de operações de entrada e saídas realizadas sobre 3 CFOPs que já foram citadas ao longo dos autos, e os quais não fizeram parte do levantamento fiscal trazido originalmente pela fiscalização. Então, resta claro aqui que as supostas diferenças apuradas pela fiscalização se devem pela adoção de critérios equivocados no lançamento fiscal, de forma que a autuação, se não nula, deve ser cancelada. Além disso, a fiscalização também não observou que nos anos objeto da autuação, o estabelecimento autuado, ele autuava como substituído tributário em todas as suas operações. Ou seja, apesar de se cobrar aqui o ICMS ele já tinha sido retido por substituição tributária pelos estabelecimentos das próprias empresas do grupo Heineken. Ou seja, cobrar aqui o ICMS seria cobrar novamente um imposto que já foi recolhido anteriormente por outras empresas do mesmo grupo econômico. Em relação ao item 2, que é um recebimento de mercadorias aqui sem documentação fiscal, de forma idêntica ao ponto 1, que é o ponto que trata aqui de uma infração de omissão de saídas, a recorrente, ela conseguiu demonstrar esses equívocos cometidos no levantamento fiscal, que de todo modo consiste na indevida exclusão de operações de entrada e saídas realizadas com 3 CFOPs, os quais não fizeram parte do levantamento fiscal.
Então, essas supostas diferenças apuradas pela fiscalização quanto ao recebimento dessas mercadorias sem documentação fiscal se devem novamente à adoção de critérios equivocados, que geraram aqui uma distorção em grande quantidade em um único item do extenso levantamento fiscal que foi feito pela fiscalização. Então, se desconsiderou aqui injustificadamente essas operações promovidas por esses CFOPs e que são absolutamente condizentes com as atividades da recorrente que deveriam ter sido levadas em consideração no levantamento fiscal, que se demonstra aqui precário. Então, novamente, se não se decidir pela nulidade do auto de infração, a recorrente pleiteia ao menos o cancelamento do auto de infração por esses motivos. E, por fim, em relação ao item 3, que é uma suposta ausência de escrituração de notas fiscais de entrada, a acusação também não merece prosperar, em razão de a recorrente ter demonstrado que ao menos 502 das 873 notas fiscais em questão foram escrituradas, conforme se comprova, inclusive, por meio de juntada de provas, que consistem aqui nas notas fiscais devidamente escrituradas pela recorrente, e do anexo LRE, que foi trazido aqui a título exemplificativo, em que se consta o maior número de notas fiscais lançadas pela fiscalização nessa autuação. Então, diante da demonstração de que houve a escrituração das notas fiscais, caso não se decida pela nulidade do auto de infração, não resta outra alternativa, na visão da recorrente, senão o cancelamento do auto de infração também em relação ao item 3. E, subsidiariamente, caso não se decida pelo cancelamento integral ou pela nulidade do auto de infração, pleiteia-se também o cancelamento ou a redução das penalidades impostas e também a limitação dos juros à taxa Selic, considerando a súmula 10 do TIT. Muito obrigada, senhores relatores, muito obrigada, doutora Maria Anselma, e finalizo aqui a minha sustentação oral. Obrigado, doutora Amanda. Passo a palavra à doutora Maria Anselma. Obrigada, doutora Amanda. Parabéns pela objetividade, pelos esclarecimentos. Eu vou passar o voto. O recurso foi a mim distribuído após 2 conversões em diligências, uma feita pela 6ª Câmara e a segunda pela 9ª Câmara, não tendo nenhuma delas analisado o mérito do recurso interposto pela recorrente. Do exame do presente apelo ordinário, o mesmo está com os requisitos de admissibilidade, que eu o conheço então e passo ao julgamento. Primeiramente, em relação à juntada da petição titulada Razões complementares do recurso ordinário de folhas 37.457 a 30.467 e, ainda juntadas de novos documentos, entendo pelo não recebimento, uma vez que, a meu ver, não houve por parte da recorrente comprovação cabal de ocorrência de fatos pervenientes ou motivo de força maior, conforme exigido pelo parágrafo único do artigo 83 do Decreto 54.486 de 2009. Ao contrário, ocorreram diversas diligências que possibilitaram à recorrente a juntada da documentação necessária para exercício da defesa. Assim, passo ao voto. De forma preliminar, a recorrente reitera a alegação de nulidade do item 1.1 por ausência de capitulação legal relacionada à infração, afirmando que os dispositivos indicados seriam genéricos, violando assim o princípio da ampla defesa e o contraditório. Porém, razão não cabe à recorrente, onde, assim como já decidido pela primeira instância, entendo que o AI encontra-se com todos os requisitos legais e com elementos suficientes para a determinação da ocorrência do fato gerador em matéria tributável. Tanto é que a recorrente se defendeu de forma robusta, com a apresentação de provas e rebatendo todas as acusações a elas imputadas, não havendo que se falar em violação de contraditório e ampla defesa. Assim, com relação ao item 1.1, alega a recorrente que se trata de um centro de distribuição, onde é impossível dar saída ou entrada de mercadoria sem a nota fiscal. E mesmo que tivesse dado saída de mercadorias sem notas fiscais, essas operações não seriam tributáveis, uma vez que tais mercadorias foram tributadas pelo ICMS-ST. Ocorre que, mais uma vez, a razão não cabe à recorrente, pois, de acordo com o artigo 509, parágrafo 3º do RICMS, a diferença apurada por levantamento fiscal deve ser considerada como decorrente de operação tributada,
onde presume-se a ocorrência de operações tributadas conforme abaixo transcrito. Aí eu transcrevo, então, o artigo 509 e o parágrafo 3º. A diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada como decorrente de operação ou prestação tributada. Ainda com relação ao item 1.1, a recorrente argumenta que no levantamento específico, a fiscalização desconsiderou os CFOPs 1949, 5910, 5949, sem qualquer justificativa para a exclusão desses CFOPs, onde apresenta como exemplo 4 produtos que, sendo considerados, reduziriam as diferenças encontradas, apesar de não as eliminar, requerendo, por fim, a conversão do recurso em diligência. Porém, assim como já superado pela 6ª e 9ª Câmara deste Tribunal, onde peço vênia a transcrição abaixo dos votos proferidos em ambas, entendo pela não conversão, uma vez ter o agente autor esclarecido o motivo de não inclusão. E aí, então, eu passo a decisão da 6ª e 9ª Câmara. Voltando ao voto. Com relação ao item 2.2, a recorrente reafirma que, além de padecer de infração de vícios insanáveis por falta de clareza, ainda contém inconsistências, pois não foram consideradas no levantamento fiscal as operações de entrada e saídas realizadas com CFOPs 1949 e 5910 e 5949. Ocorre que razão não assiste à recorrente, uma vez que, no demonstrativo 3.11c e 3.20c da conclusão do levantamento de folhas do levantamento fiscal, as folhas de 11 a 18 constam quais mercadorias se referem às diferenças de entradas encontradas e, portanto, não há que se falar em falta de clareza. Já com relação à alegação de que não foram consideradas no levantamento fiscal as operações de saída realizadas pelo CFOP 1949 e 5910 e 5949, entendo que tal tema já fora totalmente superado no item 1.1. Com relação ao item 3.3, a recorrente alega ao menos das notas das 873 notas fiscais, 502 foram escrituradas antes mesmo da ação fiscal, sendo o caso de denúncia espontânea de acordo com os termos do artigo 138 CTN e 509 do Regulamento do ICMS 2000. Diante de tal informação, a 6ª Câmara deste Tribunal de Impostos e Taxas converteu o julgamento em diligência, onde, com parecer da diligência de folhas 37.365, constatou-se que somente 4 notas fiscais foram estruturadas antes do início dos trabalhos fiscais, onde, inclusive, houve nova apuração com um novo demonstrativo de débito fiscal apresentado às folhas 37.366. Porém, com relação às demais notas fiscais, verificou-se que as mesmas foram escrituradas após o início dos trabalhos fiscais e, portanto, não haveria que se considerar a regularização espontânea. Ainda quanto ao item 3.3, a recorrente ainda requer a aplicação do artigo 527-A do RIC sob a alegação de cumpridos os requisitos cumulativos. A relevação e redução da penalidade está prevista no artigo 527-A do RIC, que assim determina. Então, eu menciono o artigo 520-A, parágrafo 2º. Levando em conta que a recorrente possui outros autos de infração, consultando o EPAT, verifiquei que nenhum deles foi lavado pela prática da mesma infração, ora em epígrafe. Ainda, levando-se em conta o porte econômico da recorrente, apesar da mesma possuir grande porte econômico, entendo que a aplicação do referido artigo 527-A ainda é legítimo, visto que, tal como decidiu a 5ª Câmara deste Tribunal, quando do julgamento do recurso interposto no ZAIN 4089318, dígito 2, de 17 de agosto de 2017. Então, eu transcrevo a decisão da 5ª Câmara, quando ela, então, aplicou o
por que razão ela aplica o 527-A. Ademais, não restou comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação, e ainda, mesmo que extemporâneo, a recorrente chegou a estruturar as notas fiscais, o que, ao meu entendimento, transparece a verdade, a boa-fé da contribuinte. Dessa forma, com fundamento no caput do artigo 527-A do RICMES, voto para a penalidade do item 3.3, que seja reduzida para o percentual de 50% do valor originalmente lavrado na autuação. Com relação à alegação da recorrente de que a aplicação da multa deve respeitar os princípios constitucionais, sob pena de caráter confiscatório, inviável conhecimento da matéria diante do que dispõe o artigo 28 da Lei 13457 de 2009, assim como entendimento majoritário da Câmara Superior deste Tribunal, onde cito como julgamento o atual AIN 428.811, dígito 7, e julgado em 21/9 de 2023. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas, mantendo na íntegra a decisão proferida. Por fim, com relação ao pedido de limitação dos juros aplicados ao percentual da taxa Selic, entendo que deva ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada por este tribunal, que cancelou a súmula 8 desse mesmo colegiado, aos fatos anteriores a 1/11 de 2017, conforme o novo texto que eu abaixo transcrevo. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte HNK-BR Logística e Distribuição Limitada, para dar parcial provimento, aplicando o benefício do 527-A, reduzindo a multa da infração do item 3.3 em 50%, e ainda para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais, objeto do AIN, a taxa Selic, mantendo no demais a decisão recorrida. Presidente, é como voto, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Anselmo. O voto está disponível. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Amanda está presente para esclarecimento de algumas questões de fato. Eu abro para discussão. Presidente, Pois não, doutora Luciana. eu tenho um posicionamento diferente da doutora Maria Anselmo, que eu parabenizo pelo excelente voto, né? A doutora Maria Anselmo sempre muito brilhante nos votos, em relação à redução da multa, né, aos antecedentes, né? Porque o próprio autuado, ele reconhece que tem débitos escritos em dívida ativa, né? Eu já votei em outros casos e, para mim, esse é um ponto que afasta, né, a aplicação do 527-A em relação aos antecedentes. Eu escrevi aqui, eu fiz aqui uma preferência, e, se for possível, eu puder juntar, né, colocando esse meu posicionamento, aí eu submeto à Câmara e o meu entendimento. Tá ok. Só fazer o pedido, doutora. Porque eu peço só paciência aqui, que eu vou redigir bem, vou colocar bem rapidinho. Tranquilo. Doutor Silvio, Pois não, doutor Rodolfo. Também aproveitando... gostaria de juntar a manifestação. Não, eu só vou fazer uma observação, aproveitando o tempinho aí que a doutora Luciana concedeu a gente, justamente em relação à redução da multa, né? Porque o voto hora proferida, ele diz, levando em conta que a recorrente possui outros autos de infração, consultei no EPAT e verifiquei que nenhum deles foi lavrado pela prática da mesma infração hora em epígrafe, né? Salvo melhor juízo, a infração em discussão é a que importa na multa do 85.5A, né? E verificando o relatório de acusação fiscal que foi juntado às folhas 35.609, a gente verifica ali a existência de mais outros 2 autos pelo cometimento da mesma infração, ainda que um já tenha ido para cobrança, né? Que seria
4091.553, existe mais um outro sem defesa, que é o 4068.033.2, além do auto de infração que está em julgamento, né? Então, só essa observação que, de fato, a autuada ela possui mais outros 2 autos de infração pelo cometimento da mesma infração. Tá ok, doutora Maria Presidente, Selma, gostaria de responder. Pois não. eu levei em consideração assim, a boa-fé do contribuinte, que mesmo extemporâneo, ele fez questão de registrar, e também que não traz nenhum prejuízo ao fisco, né? É uma situação, assim, meramente técnica contábil. Então, mas ele procurou, mesmo extemporaneamente, cumprir a obrigação fiscal, né? Então, eu acho que a boa-fé aí eu levei em consideração, independente dos outros autos, né? Não sei como é que está sendo defendido os demais. E também, assim, o crédito, por que que não houve nenhum prejuízo ao fisco? É porque ele não se beneficiou dessa falta de registro, né, o contribuinte. Então, eu também entendo que, por essa razão, que eu fiz a redução. Eu entendo cabível, né? Tá ok, obrigado. Só vou aguardar a doutora Luciana registrar a preferência e aí a gente delibera tudo junto. Tá? Ok, presidente, registrado. Obrigado, doutora. Pode passar a leitura. Ok. Pedi preferência dos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta e que já foi objeto de voto apresentado pelo juíza relatora, doutora Maria Selma, que rendo minhas homenagens. Com brevidade, eu adoto desse voto bem elaborado relatório de relatoria. Em seu voto, a relatora se posiciona no sentido de, com fundamento no caput do artigo 527, voto para que a penalidade do item 3.3 seja reduzida para o percentual de 50% do valor originalmente lavrado na autuação. A infração relatada no item 3 do AIN deixou de escriturar, no período de 2016 e 2017, documentos relativos a entradas de mercadoria no estabelecimento, conforme demonstrativo anexo, sendo que se encontrava escriturado as operações do período. Com devido respeito, uso divergido do entendimento da ilustre relatora nesse ponto. Explico. Não há dúvidas que a concessão de benefício da redução e elevação da penalidade tributária não deve ser fruto de mera benevolência, exigindo a aferição do perfeito enquadramento da hipótese aos requisitos legalmente estabelecidos. Sendo certo que, em casos como o presente, que não configura falta de pagamento do imposto a hipótese de dolo e fraude e simulação, a aferição da possibilidade de redução de multa demanda análise conjunta dos antecedentes fiscais e do porte econômico do contribuinte, né, o terceiro parágrafo do artigo 527 do RICMES, com as circunstâncias fáticas probatórias contidas nos autos. No caso, quanto ao requisito porte econômico, observa que consta da folha 6 que o valor total das operações saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento nos 12 meses anterior da lavratura da auto de infração é de 119 milhões e alguns outros mil reais. Tratando, portanto, de empresa de grande porte, como diz a doutora representação fiscal, a recorrente pleiteia o benefício, mas como ela mesma afirma, é parte de um dos maiores conglomerados de fabricação de bebidas no mundo, que demonstra o grande porte que deve ter condições de controlar o adequado cumprimento das suas obrigações tributárias. No outro giro, quanto ao requisito antecedentes fiscais, bem ressalta a doutora representação fiscal que o autuado possui débitos inscritos em dívida ativa, circunstância que, a meu ver, afasta e é deveras prejudicial à pretensão recursal. É o próprio autuado que reconhece, aqui eu cito o que o autuado fala, né, que possui apenas 2 débitos inscritos em dívida ativa perante o fisco paulista. Além disso, o autuado possui 18 AINs lavrados contra ele, como relata a doutora representação fiscal, 2 deles em relação à mesma infração, e aqui eu coloco a página. Assim, considerando que a imposição de penalidade visa dissuadir comportamentos que violam a lei e atentam contra os bens jurídicos tutelados, tem que a redução aplicada desculpa, aqui vou ter que corrigir para o presidente, que a multa aplicada cumpre sua função pedagógica punitiva. Ao fim, renovando o benesse relatora, voto no sentido da não aplicação ao caso da benesse fiscal prevista no artigo 527A do RICMES. No mais, acompanha o percussiente voto de relatoria. Presidente, só peço para que abra para fazer essa correção, mas esse é meu entendimento.
submeto Então, nas partes. tá ok. Já abri aqui. Só vou fazer uma preferência também para dar uma retificada no voto da relatora em relação ao 527A, tá? Só um minuto aqui. Só um minutinho que eu estou redigindo uma preferência também. É, fiz uma preferência aqui só para esclarecer essa questão do 527A. Eu estou acompanhando a doutora Maria Anselmo, tá? E o que eu digo na minha preferência? É, o ilustre representante fiscal, em sessão, manifestou oralmente no sentido de informar que a autora possui outras duas acusações relativas à falta de escrituração. Muito embora conste no voto a inexistência de acusação específica, a ilustre juíza relatora oralmente manteve seu voto, pois, segundo ela, houve boa-fé, tendo em vista a existência de escrituração extemporânea. Feitas essas considerações, acompanha a ilustre juíza relatora para aplicar a benesse do artigo 527-A para a conduta infracional do item 3, tá? Como voto também, estou acompanhando a doutora Maria Anselmo, respeito aqui o voto, peço vênia à doutora Luciana, tá? Mas no caso, assim, eu entendo que
isso deve ser levado em consideração na dosimetria da redução, né? Se a redução for concedida, eu entendo que a existência de outros autos de infração e a existência de até de, como é que se fala, antecedentes específicos, eles devem ser considerados para levar em consideração o quanto da redução, mas não é caso de impedimento, tá? Esse é o meu entendimento. Passo a palavra ao doutor Henrique, né? Levando em consideração também, assim, eu não vi aqui a data da interposição do recurso, né? Então, se o doutor Henrique quiser falar se concorda com o voto da doutora Maria Anselma, com a doutora Luciana, fica à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir vênia aos demais colegas, mas eu vou acompanhar a doutora Luciana em relação à questão da redução. Porque, de fato, me parece que questões relativas à inscrição em dívida ativa demonstram um antecedente saponador nesse sentido da aplicação do 527A, mas, de fato, questão de porte econômico e o destaque feito pelo Dr. Rodolfo em relação às duas infrações específicas relacionadas ao mesmo assunto, à mesma capitulação. E também me parece que, de fato, boa-fé deve ser levada em consideração, com certeza, mas em alguns casos, uma boa-fé extemporânea, ela, no fundo, tem um efeito de confissão que serve para reforçar a exigência fiscal. E talvez isso também possa ser levado em consideração pela gente aqui. Então, vou pedir vênia à doutora relatora e ao doutor presidente para acompanhar a doutora Luciana nesse ponto. Tá ok, doutor. Vou encerrar os debates aqui e passar o julgamento. Deixa eu só. Verificando o quórum. Em votação. Doutora, só vou pedir um minuto aqui, porque o que acontece? Eu tenho que fazer um despacho para falar sobre o desempate. Eu só vou ver quando que foi a abertura do recurso. O recurso foi interposto em 8/4/2020 e houve alteração da lei, né? Eu não tenho de cabeça aqui a alteração da lei para ver se o quórum exige 3 da data da abertura da interposição do recurso. Tá? Só um minutinho aqui, que eu tinha um voto aqui que falava sobre as datas aqui, né? Só um minuto. Doutora, só para esclarecer aqui, eu vou fazer um despacho no processo, porque a alteração do quórum se deu no ano de 2017, tá?
o prazo para abertura do processo foi do ano de 2020. Então, fica mantida a redução da multa nesse caso aqui, não prevalece o critério de desempate do voto do presidente, tá bom? Então, a multa não será reduzida. Tá joia? Tá certo, senhor. Tá certo. Muito obrigada, senhor Silvio. Apenas uma dúvida em relação ao voto da doutora Maria Anselmo, se possível. As 4 notas fiscais que foram escrituradas em momento anterior, elas foram excluídas da autuação? Doutora Maria Anselmo? Não, não foi. Eu só procedi à redução, mas não Certo. excluí. Tá. Tá certo. Muito obrigada. Imagina. Então, por fim, a decisão apenas deu parcial provimento para limitar os juros da taxa Selic, certo? Isso. Tá certo. Muito obrigada, senhores relatores. E senhora relatora e, na verdade, demais julgadores. Obrigado, doutora. Só vou fazer o despacho no processo para esclarecer isso daí e, no mais, obrigado, tá? Muito obrigada. Tenha um bom dia. Obrigada, irmão. Fiz o despacho no processo aqui, só para constar. Esclareço que não houve redução da multa proposta em razão do quórum qualificado de 3/4 dos juízes presentes, estabelecidos no artigo 61, parágrafo 2º da Lei 13.457 e artigo 92 do Decreto 486/2009, com nova redação dada pela Lei 16.498/2017 e pelo Decreto 63.122/2017. 1649. Sala de Sessões, 7ª Câmara Julgadora. Doutora, consegui fazer os registros aqui, desculpe pela demora, tá? Então, acabou prevalecendo o entendimento do voto da doutora Luciana pelo não redução do valor da multa, tá joia? Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Passar o julgamento, acho que não acabaram as tentações orais, né? Passar o julgamento do primeiro processo da pauta, a IM 4076416, Steel Graphic, Artes Gráficas e Editora Limitada, tá? Processo de minha relatoria, o voto já está disponível. Só para relembrar, esse processo eu tinha colocado em pauta e tinha colhido a preliminar de nulidade, determinado, é um voto que voltou da superior, tá? Para a gente analisar a nulidade da decisão de primeira instância, né? Eu tinha apresentado o voto acolhendo a preliminar de nulidade e depois da discussão aqui, o doutor Rodolfo até apresentou uma manifestação contrária, eu retirei o processo de pauta e reformulei meu voto, tá? Então, vou passar a leitura dele. Só a partir do item 4, tá? Na sessão realizada em 21/6/2024, apresentei o meu voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida. Após a leitura do voto, o ilustre representante fiscal juntou manifestação e razões pela qual entendeu que a decisão de primeira instância não padecia de nulidade. Tendo em vista as razões do ilustre representante fiscal, solicitei o retorno dos autos para melhor análise da matéria. Passo ao voto. Voto.
Como relatado, trata-se de retorno dos autos determinado pela Egrégio de Câmara Superior para complemento de julgado em relação à questão de nulidade da decisão de primeira instância, ventilada em preliminar no recurso ordinário. Ao analisar os pontos levantados pela DRF na manifestação juntada na sessão de 21/6/2024, a decisão recorrida reformula o meu voto e afasta a preliminar de nulidade da decisão recorrida. No recurso ordinário, em relação à nulidade, alega-se, trago aqui as alegações trazidas no recurso ordinário em relação à nulidade e continuo no meu voto. A tese de impossibilidade de se imputar responsabilidade à recorrente foi enfrentada pela decisão recorrida, vez que o ilustre julgador tributário discorre sobre a situação irregular das emitentes das notas fiscais para concluir pela procedência do trabalho fiscal, pois o crédito que consta na escrita fiscal tem origem em operações que não se relacionam aos documentos que dão suporte ao lançamento. Vejamos. Assim, correto o procedimento do fisco em glosar tais créditos, pois as notas fiscais que acobertaram as transações comerciais são frias, falsas, pois as empresas nunca existiram de fato, havendo apenas manipulação de papéis. Continuo no voto. Quanto à impossibilidade de a recorrente saber da inidoneidade, já que na época das transações essas eram idôneas, a decisão recorrida cita expressamente a legislação, artigo 28 do RICMES, para afastar a tese recursal. Transcrevo o parágrafo 22 da decisão recorrida e continuo no meu voto. Sobre a ausência do prejuízo e primado da verdade material como aspecto que denota a obrigatoriedade de cancelamento da autuação, a R-decisão afasta a tese da defesa, ao citar o procedimento administrativo que constatou a não localização dos estabelecimentos emitentes dos documentos fiscais, ou seja, a não localização é prova cabal de que as notas fiscais não espelham as operações comerciais descritas nas notas, que suportam o lançamento do crédito na escrita fiscal. Ainda a R-decisão, ao analisar a boa-fé, concluiu pela inexistência de provas que comprovem a efetividade das operações comerciais. Por fim, sobre a imposição, no caso de tributo como pena e a impossibilidade por força do artigo 3º do CTN, a R-decisão recorrida não padece de nulidade, pois aceitou o entendimento de que a glosa do crédito está correta, dada a irregularidade dos emitentes das notas fiscais, bem como abordou a legalidade da multa aplicada, tendo em vista que a mesma encontra-se de acordo com o artigo 85 da Lei 6374. Nesses termos, em complemento à decisão proferida com lei da 10ª Câmara Julgadora, como determinado pela Egrégio de Câmara Superior, afasta a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Por oportuno, limita os juros incidentes neste AIM à taxa Selic, considerando a revisão da súmula 10 deste TIT e a manifestação da DRF sobre a matéria. Antes posto, conheço parcialmente do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, então somente para limitar os juros de mora à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 deste TIT. Como voto? Abro para discussão. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, por conta daquela falha do sistema do EPAT em relação à juntada da manifestação da representação fiscal, Tá. eu tenho receio que se eu não juntar novamente, ela é expurgada do voto final. Como o senhor fez referência a ela, né? Acho que eu preciso juntar de novo. Tá, joia. Pode pedir. Foi solicitado, já. Tá, joia. Deixa eu só. Eu não vi se tem alguém impedido aqui que julgou na superior. Acho que eu vou só um minutinho antes de abrir para votação. Não. Não tem ninguém impedido, tá? O conteúdo da manifestação é exatamente o mesmo da sessão anterior, né? Por isso que eu acho que não convém a nova leitura, só por conta do sistema mesmo. Tá, joia. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de se manifestar?
Satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do IM 4076416, Steel Graphic Artes Gráficas e Editora Limitada, recurso ordinário conhecido parcialmente provido. Passo a palavra à doutora Luciana, o IM 429-156, Irmãos Boa Limitada. Ok, presidente, obrigada. Esse é um processo simples, eu vou proceder à leitura. Deixa só um momento. Trata-se de pedido de retificação de julgado apresentado pelo contribuinte em face da decisão da nona Câmara Julgadora que negou o provimento do recurso ordinário interposto. Né? E aqui eu transcrevo a acusação fiscal, que é crédito indevido, né? O mês de lançamento no livro de registro de apuração, o contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, mas não conseguiu comprovar a legitimidade dos lançamentos. Eu passo, então, ao item 3, foi verificada as condições de admissibilidade, o PRJ foi deferido, o processamento do PRJ foi deferido pelo presidente do tribunal e ficou sobrestado o andamento do recurso especial interposto para posterior exame de admissibilidade. As folhas 274 e 295, a petição do contribuinte, acompanhada de termo de renúncia do direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência de qualquer litígio de débito fiscal exigido em auto de infração e imposição de multa, por meio do qual se solicita a aplicação de diminuição de penalidade nos termos do que dispõe o artigo 527-D do RICNIS. As folhas 296 e 297 é o documento da Lavra da Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação da Dívida, informando, com base nas informações disponibilizadas no Sistema Integrado de Gestão de Crédito, SIGEC, do pagamento integral deste auto de infração. Então, passo ao voto, né? Desde logo, registro não conhecimento do presente pedido de retificação de julgado, como já relatado, o contribuinte apresentou o termo de renúncia ao direito de litigar, né? E aqui eu transcrevo parte do termo, e a par disso eu anoto que, conforme se verifica no documento de folha 296 e 297 da Lavra da ADCAR, né, e juntado aos autos no dia 24 de 4 de 2024, houve liquidação integral do presente AIM, pagamento integral dos 30 subitens do presente AIM. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de retificação de julgado por perda de objeto litigioso. Como voto, presidente? Obrigado, doutora Luciana. O processo está em discussão, acho que não tem algum problema nenhum, né? Então, só aguardar o registro e eu encerro os debates. Ok, registrado, presidente. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do processo 429.156, Irmãos Boa Limitada, pedido de retificação não conhecido, decisão unânime nos termos do voto do juiz da relatora. Passar o processo TecMed Comércio de Produtos Médicos Limitada, a IM 5023.802, é um processo de minha relatoria, eu estou convertendo o julgamento em diligência. Vou passar a leitura da conversão, e eu explico, tá? É uma acusação só de deixar de pagar ICMS, tá?
A acusação se refere a deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas como isentas. O relato infracional informa que, abre aspas, o contribuinte utilizou-se indevidamente da isenção preconizada no artigo 14 do anexo 1 do RICMES para produtos que não possuem a mesma nomenclatura comum do Mercosul, NCM, e mesmo a descrição que é prevista no anexo único do convênio ICMS 01 de 99, condição para a fruição de tal benefício, conforme se comprova pelas transcrições eletrônicas dos documentos juntados. O relatório circunstanciado de folha 6 informa que o parágrafo 5º do artigo 14 do anexo 1 do RICMES lista mercadorias às quais se aplicam a isenção do ICMS e que, para usufruir da benesse, não basta que o NCM esteja relacionado à lista, é necessário também que a descrição do produto seja idêntica à definida na legislação, em consonância com a interpretação disposta no artigo 111 do CTN. O relatório circunstanciado informa ainda que, abre aspas, o contribuinte foi notificado de se manifestar sobre a classificação utilizada das mercadorias e seu enquadramento no parágrafo 5º, tendo respondido à notificação. A resposta do contribuinte foi considerada na lavratura do presente AIM, sendo autuadas as operações com mercadorias que não possuíam descrição em NCM correspondente com o disposto no parágrafo 5º do artigo 14 do anexo 1 do RICMES, fecha aspas. Continuo no voto. Ao analisar os autos, opino pela conversão de julgamento em diligência. Isto porque a autuada no apelo recursal argumenta que a descrição contida das notas fiscais diverge da descrição do disposto no convênio 01 de 99 em razão da adoção do nome comercial do produto na nota fiscal. Não compete ao FR, com base no nome comercial que consta na nota fiscal, verificar a correspondência com a descrição contida na legislação. Nesse sentido, converto o julgamento em diligência para que a autuada elabore planilhas com a correlação entre a mercadoria que compõe a acusação, nome comercial, com a indicação da descrição contida na norma, convênio 01 de 99. A primeira planilha deve levar em consideração o trabalho fiscal. Assim, a primeira planilha analítica deverá ser confeccionada nos moldes da planilha de folhas 14 a 25. Neste caso, deve acrescentar uma coluna na planilha elaborada pela FR e indicar qual a correspondente descrição da mercadoria na norma, convênio 01 de 99. A segunda planilha deve ser sintética. Neste caso, a planilha deve eliminar os produtos repetidos, deve conter coluna com a descrição do produto que está na nota fiscal, coluna com a correspondente descrição contida na norma, coluna com o NCM, coluna com a indicação de provas que demonstrem o legado e seu correspondente folha em que se encontra a prova. Atente que a apresentação da prova de forma organizada é ônus da parte que alega. Nesse sentido, foi decidido no processo de RT 270 de 99, de relatoria do ilustre juiz Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Transcrevo parte do julgado e continuo no meu voto. Assim, converto o julgamento em diligência para que a autuada, no prazo de 60 dias a contar da publicação dessa decisão, elabore e junte aos autos planilha nos modos determinados no parágrafo 11 desse voto, bem como documentos que demonstrem que o produto descrito da nota fiscal corresponde ao produto descrito na norma isentiva, após o AFR e DRF para a manifestação. Deixa eu explicar o voto. O que acontece? Você tem o benefício fiscal para os produtos e ele consta na norma o NCM e a descrição do produto, tá? Segundo a AFR, a descrição que consta na nota fiscal não é a mesma descrição que consta na norma. O contribuinte ele fala que ele adotou o nome comercial, então por isso que ele difere da descrição, né? Nesse caso aqui, assim, eu já caminho. Se você tem um nome comercial, mas a descrição do produto bater com a descrição da norma, eu acredito que eu não vejo impeditivo, razão pela qual eu estou convertendo o julgamento em diligência para que ele comprove item a item, tá? Assim, muito embora a norma ela vá lá e dê uma descrição do produto, né? Eu entendo que assim o fato dele adotar um nome comercial já não é suficiente para você ir lá e manter a acusação. Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, senhor presidente. Só dizer que vou acompanhá-lo aí. Compartilho desse entendimento. Tá. Gente, Pois não. sim,
eu concordo em parte com o seu voto em relação à planilha, né? Eu acho que eu entendo pertinente a planilha, eu acho que é um esclarecimento. Em relação às juntadas de documentos, mesmo que seja só para acompanhar a planilha, eu já coloquei meu posicionamento pelo artigo 19. Eu não sei se há necessidade de fazer voto, acho que seria voto vencido, né, no caso, mas é só para registrar o meu entendimento nesse ponto. É porque o que acontece? Eu olhei o processo e eu até peço para ele indicar folhas. Ele foi lá e juntou bula dos. Então ficou assim, ficou muito jogado. Eu teria que ir atrás um por um, né? Por isso que, às vezes, se ele juntar agora e juntar em ordem aquilo que ele está falando, ele juntar novamente aquilo que já foi juntado, para mim já ficaria mais fácil, né? Por isso que eu acabei acolhendo essa tese, né? Mas, assim, eu não vejo muito prejuízo, porque eu estou abrindo prazo para representação fiscal também, para o fiscal também falar sobre isso. Agora, assim, talvez, assim, meu voto no dia do julgamento não prevaleça em razão da descrição, né? Mas, assim, a postura que eu estou tomando, por isso que eu estou convertendo o julgamento em diligência, é para dizer que o nome comercial, ele também não é caso para você manter a acusação, tá? Porque se você tem, a gente às vezes tem mutatis mutandis, né? No caso dos remédios, você tem o princípio ativo, né? Então você tem um nome comercial, mas você tem um princípio ativo. Então, às vezes, você vai lá e tem um Tamiflu, por exemplo, né? Tamiflu é um antiviral, mas você tem o genérico dele que ele usa o princípio ativo, que é o mesmo, seria o mesmo, né? Teoricamente. Então, assim, eu acho que se tiver comprovado é, que a descrição do produto é o mesmo produto que está contido na norma, eu não vejo razão para se manter o auto. Pois não, doutor Rodolfo. Senhor presidente, eu só gostaria de chamar a atenção, em que pese o senhor estar já antecipando um possível direcionamento do voto, né? Que a consultoria tributária, na resposta à consulta 9162 de 2016, ela se manifestou sobre esse tema, e aqui no item 6 da resposta, ela diz o seguinte: por oportuno, esclarecemos que a norma que concede benefício fiscal a produtos discriminando-os de acordo com códigos da nomenclatura brasileira de mercadorias, sistema harmonizado, em que se classificam somente a colher a determinada mercadoria, se esta corresponder à descrição e ao código NBM-SH constante da norma, né? Eu até vi isso daí, doutor Rodolfo. Só que tem um problema, né? Eu me recordo do voto que tem um problema também em referência ao padrão que é adotado por ela em algumas notas fiscais, né? Eu não vou lembrar, mas ela até fala assim, né? Olha, aqui, por exemplo, não é o caso, tá? Algumas coisas são dadas em polegadas e outras são em centímetros. Então, o fato de estar em polegada não quer dizer que não, você pode multiplicar por tanto lá e chegar nos centímetros, né? Eu lembro que ela até traz isso daí. Fala, olha, isso aqui, essa nomenclatura de medida, ela é utilizada para importação. Mas se você transformar essa medida aqui, você vai chegar na mesma medida da norma, né? Entendeu? Então, assim, é complicado você chegar e falar assim, por exemplo, você vai lá e fala, olha, aqui a gente fala em temperatura, né? Você tem duas medidas de temperatura, você tem medidas de Fahrenheit, tal, centígrados, então então a gente tem que dar a oportunidade de mostrar, falar, olha, isso aqui é a mesma coisa, entendeu? E ela até mostra, ela fala, ó, basta você está escrito dessa forma, mas está escrito a outra, né? Mas é a mesma coisa, a mesma polegada, mesma descrição. Pois não, doutora Maria Selma? Não, doutor Silvio, eu só gostaria de dizer que eu vou acompanhá-lo, porque eu entendo que se para o convencimento do senhor julgar o processo é necessário esse esclarecimento, eu acompanho pela diligência, entendeu? Então, quer Tá. dizer assim, eu acho bastante, eu diria assim, produtivo, né? A diligência para um convencimento maior, independente, respeitando aí a consulta dirigida aí pelo doutor Rodolfo, né? Mas eu acho que cada caso é um caso, então esse
especificamente, eu também entendo pela diligência, então por isso que eu vou acompanhá-lo. Tá, Questão. joia, obrigado. Estou verificando o quórum, então. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 4023802, Tecmed Comércio de Produtos Médicos Limitada, julgamento convertido em diligência. Passar o julgamento da IM 4127363, Center Valley Comercial Importação e Exportação Business. Processo é de minha relatoria, é um recurso misto. Vou passar a leitura do voto. O voto eu já tinha adiantado ele. Já está carregado também aqui no sistema. O AIM contém duas acusações. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório. Vou passar a partir do item 6. O AIM contém duas acusações. A primeira é de crédito devido em razão de operação de aquisição de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária. A segunda, de deixar de pagar ICMS por escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas sem destaque do imposto, referente a operações tributadas como não tributadas. A primeira instância manteve integralmente o item 1 e parcialmente o item 2. Recurso de ofício. No item 2, o julgador tributário excluiu um lançamento da nota fiscal 10.456, pois se referia à remessa para industrialização, e 3 lançamentos da nota fiscal 10.488, que se referiam à entrada de mercadorias em devolução. Além disso, cancelou os subitens 2.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12 e 2.15 por incerteza e iliquidez do crédito tributário exigido. A iliquidez e incerteza dos subitens tem como origem a constatação de diferença entre os valores percentuais lançados pelo FR no DDF de folhas 4 e os informados pelo comunicado de CARS 65 de 2019, conforme discriminada na tabela de folhas 171 que consta na decisão recorrida. Em relação à matéria, reforma a decisão recorrida. A tabela anexa ao comunicado de CAR 65 de 19 discrimina fatores de correção aplicável a débito de ICMS em atraso. Os percentuais não devem ser utilizados diretamente sobre valores da lavratura do AIM. É por esse motivo que a tabela elaborada pela autuada de folhas 82 diverge do DDF, inclusive aponta que o valor da taxa correta dos subitens 1.4, 1.1 e 1.4 seriam maior que os constantes do DDF, de folhas 4. Registre-se também que os percentuais defendidos pela autuada divergem dos aplicados pelo julgador tributário, conforme indicado nas contas-razões do recurso de ofício, especificamente as folhas 193 a 195. Portanto, não há erro no trabalho fiscal, pois a tabela anexa ao comunicado de CAR 65 de 2019 se aplica a débitos de ICMS em atraso. Ainda o FR da manifestação fiscal informa que os juros foram calculados corretamente nos termos do artigo 565 do RICNES. Sendo assim, restabelece os subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12 e 2.15, que foram cancelados pela primeira instância por incerteza e liquidez do crédito tributário. Quanto ao cancelamento do lançamento das notas fiscais, da nota fiscal 10.456 e 3 lançamentos da nota fiscal 10.488, mantém a decisão recorrida. O FR da manifestação fiscal de folha 64 concorda com a redução, o que torna incontroversa as conclusões da decisão recorrida. Assim, dou parcial provimento ao recurso de ofício para restabelecer os subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12 e 2.15. Passo ao recurso ordinário. Quanto ao recurso ordinário, observo que a autuada apresentou petição de folhas 186 a 224. As razões do recurso ordinário em conjunto com as contrarrazões do recurso de ofício, sendo as razões do recurso ordinário consignadas a partir das folhas 195. No apelo recursal, alega-se inicialmente erro na decisão recorrida, em razão da incorreta aplicação dos índices informados na tabela anexo ao comunicado de CAR 65 de 2018. Acho que é 2019, né? 2019.
Como mencionado acima, no julgamento de recurso de ofício, a tabela anexa ao comunicado 1965 de 2019 se aplica a débitos de ICMS em atraso. Portanto, os índices informados não devem ser aplicados diretamente no DDF. Assim, as razões recursais não podem ser acolhidas. No mérito, alega-se novamente as folhas 201 a 216 que todas as taxas do DDF de folhas 4 divergem do comunicado de CAR 65/2019. No entanto, como tratado anteriormente, as razões não podem ser acolhidas. Com relação ao item 1, acusação de crédito devido. O fisco informa no relatório circunstanciado que as mercadorias estariam sujeitas ao regime de substituição tributária. No entanto, o remetente destacou somente o ICMS das operações próprias sob justificativa de enquadramento no artigo 214, inciso 1 do RIPES. Segundo o fisco, a atividade da autuada é comercial, não havendo possibilidade de industrialização. Portanto, a autuada não poderia se acreditar no imposto destacado. Já a autuada, nas razões recursais, alega que as notas fiscais, abre aspas, foram emitidas corretamente pelo fornecedor, sem o destaque do ICMS-ST, conforme previsto no inciso 1 do artigo 264 do RICMES, porque as operações não estão subordinadas à sistemática da substituição tributária, fecha aspas. Não há como colher as razões recursais, não há prova de que a autuada é estabelecimento de industrialização. A autuada não faz prova de que possui equipamentos para a industrialização das mercadorias recebidas. E mais, a atividade principal que consta no CADESP, as folhas 93, e no CNPJ, as folhas 95, abre aspas, KNAI principal 46.49, dígito 4/99, comércio atacadista de outros equipamentos e uso e artigos de uso. Portanto, resta comprovado que a autuada não poderia se creditar no imposto destacado, vez que o mesmo foi destacado indevidamente, tendo em vista que a operação está sujeita ao regime de substituição tributária. Com relação ao item 2, a acusação de falta de pagamento de ICMS, o relatório circunstanciado informa que, diz o relatório circunstanciado, deixou de pagar ICMS em 2016 na saída de mercadorias por escriturar operações sob incidência de imposto sem destaque de ICMS. As mercadorias são artigos de papelaria e de higiene pessoal, sujeitos ao regime de substituição tributária, a teor do artigo 313Z, 13 e artigo 313-K, até 31 de 12 de 2015, quando foram revogados pelo Decreto 61.983 de 2016, passando ao regime normal de tributação. No que diz respeito às operações de 2015, com cobertores e edredons, não há previsão legal para substituição tributária, razão pela qual deveria ter sido destacado o ICMS. Continuo no meu voto. Argumenta-se as folhas 200 a 201 que 2 lançamentos na nota fiscal 11.486 e 3 lançamentos na nota fiscal 11.487, de 27 de 11 de 2016, deveriam ser excluídos do item 2, tendo em vista que os lançamentos foram efetuados com o CFOP 1202. Verifico que o demonstrativo de falta de pagamento de ICMS, especificamente as folhas 17, relaciona as notas fiscais e os lançamentos, bem como indica o CFOP 1202 para a operação, que se refere à entrada de mercadoria por motivo de devolução. Assim, como a primeira instância, acolhe a pretensão recursal e exclui do item 2 os 2 lançamentos das notas fiscais 11.486 e os lançamentos das notas fiscais 11.487, todos do dia 27 de 11 de 2016, que constam no demonstrativo de falta de pagamento de ICMS, especificamente as folhas 17. Não mais mantém integralmente a acusação, tendo em vista que inexistem razões de mérito em relação às demais notas fiscais que compõem a acusação. Por oportuno, considerando a manifestação da DRF, as folhas 239 a 240, vou tirar as folhas. Limito os juros incidentes neste IM à taxa Selic, nos termos da súmula 10 deste TIT, em sua versão revisada, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e concluo o voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço dos recursos de ofício e ordinário, e no mérito dou-lhes parcial provimento para, em relação ao recurso de ofício, manter o cancelamento da nota fiscal 10.456 e 3 lançamentos da nota fiscal 10.488 e restabelecer os subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.2 e 2.15, que foram cancelados pela primeira instância por incerteza e liquidez do crédito tributário. Em relação ao recurso ordinário, manter integralmente o item 1, cancelar do item 2, 2 lançamentos das notas fiscais 11.486 e 3 lançamentos da nota fiscal 11.487,
de 27/11/2016, tendo em vista que os lançamentos foram efetuados com o CFOP 1202 e limitar os juros incidentes no AIM à taxa Selic. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Eu já havia disponibilizado o voto antes, eu abro para discussão. Presidente, Pois não. primeiramente queria parabenizá-lo pelo voto, né? Mais uma vez parabenizá-lo. E como eu já tinha assinalado, eu gostaria de juntar uma preferência só para acrescer alguns posicionamentos, alguns pontos que eu entendo relevantes. Fica à vontade, doutora. Ok, presidente, voto registrado. Obrigado, doutora Luciana. Fica à vontade. Ok. Pedi preferência dos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia apóstica, que já foi objeto de voto apresentado pelo juiz relator, doutor Silvio, a quem rendo minhas sérias homenagens. Por brevidade, adoto nesse voto o elaborado relatório do juiz relator. Primeiramente, no que tange ao recurso de ofício, dou realce ao seguinte trecho do voto de relatoria, que muito bem traçou os contornos do entendimento do juízo de piso que conduziram ao cancelamento dos subitens 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12 e 2.15 por iliquidez e incerteza do crédito tributário exigido. É que eu transcrevo o trecho do voto do Dr. Silvio. Em segundo lugar, como observou o ilustre relator, ainda sobre a matéria, o autuado alega em seu apelo ordinário que, em relação às exigências fiscais remanescentes ao cancelamento realizado pelo juízo de piso, existiria erro na decisão recorrida em razão da incorreta aplicação dos índices informados na tabela anexa ao comunicado de CAR 65 de 2019. De plano, registro concordância com o percussiente entendimento posto no voto de relatoria, no sentido de que não há erro no trabalho fiscal, pois os juros foram calculados corretamente nos termos do artigo 565 do RICNES. Contudo, peço vênia para, em algumas linhas, expor alguns pontos que entendo relevantes. Do item 2. Inicialmente, cumpre ressaltar a conduta infracional narrada no item 2 do A1, objeto do apelo de ofício, falta de pagamento do ICMS por escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas sem destaque do imposto referente a operações tributadas como não tributadas. Note-se que a multa aplicada está capitulada no inciso 1, a linha C, do artigo 85 da Lei 6374889, regulamentado pelo artigo 527A do RICNES, devendo, por consequência, a atualização do imposto ocorrer a partir do dia seguinte ao do vencimento de imposto exigido em auto de infração, que é o caso, né, conforme disposto no artigo 565.1a do RICNES, na redação vigente à época dos fatos. Após a transcrição do dispositivo legal, destaco por relevante o seguinte trecho que delimita a arguição do autuado. Abro aspas, a recorrente esclarece que ela não questionou e não questiona as datas iniciais de incidência de juros inserida na coluna 3 do DDF, referente a esses itens, o 2.1 e até o 2.17, com exceção apenas daquelas em que o dia 20, data de vencimento, seja sábado, domingo ou feriado. O que é realmente objeto de questionamento por parte da recorrente é a taxa inserida nas colunas 4 e 8 do DDF, todas elas divergentes das taxas constantes do comunicado de CAR
65 de 2019. Fecho aspas. Pois bem, não obstante a interrogação posta pelo autuado, a existência de divergências entre a taxa inserida nas colunas 4 e 8 do DDF e as taxas constantes no comunicado de CAR 65 de 2019, que será examinado adiante, há de se trazer o olhar primeiramente para o aspecto temporal da controvérsia. Em dele de dúvidas que a taxa de juros aplicados à época da lavratura do AIM estava condicionada ao efetivo pagamento do débito fiscal nas condições estabelecidas nos incisos 1 e 2 do artigo 96 da Lei 636/489, ou seja, dentro do prazo de 15 ou 30 dias contados da notificação da lavratura do AIM, conforme folha 6. Descumprido o prazo previsto no referido artigo, o valor do juro será fixado e exigido na data do pagamento do débito fiscal, incluindo esse dia, e haverá o reinício de sua incidência a partir do dia seguinte da lavratura do AIM, conforme disposição dos parágrafos 2º e 3º do artigo 565 do RICMES. Surge com isso uma certeza. A discussão levantada pelo autuado acerca da adequação do percentual de taxa de juros utilizada na data de lavratura do AIM é inócua no presente momento. Em verdade, o fato que se faz relevante para o caso dos autos, em que não houve o aludido pagamento nas condições estabelecidas na legislação de regência, é a conformidade do termo inicial adotado pelo fisco para a aplicação dos juros de mora, que seria o dia seguinte ao dia do vencimento, com a norma aplicável à espécie, a linha A, inciso 1 do artigo 565. Vale frisar, a recorrente esclarece que ela não questionou e não questiona as datas iniciais dos juros inseridas na coluna 3 do DF, referente aos subitens 2.1 a 2.17, com exceção apenas daquelas em que o dia 20, data de vencimento, seja sábado, domingo ou feriado. Rememore-se que a exceção apontada refere-se aos subitens excluídos pelo julgador tributário em sua decisão. Mas, como já dito, a discussão sobre referida matéria aqui se mostra inócua, não sendo cabível se falar em máculas de incerteza e liquidez do crédito tributário exigido, o que, por si só, é suficiente para a reforma da decisão de piso. Contudo, em respeito ao esforço argumentativo do autuado, e para que não parem dúvidas, mormente em relação à conformidade do termo inicial adotado pelo fisco para a aplicação dos juros de mora com a norma aplicável à espécie, examino a alegação defensiva de máculas de incerteza e liquidez no crédito tributário exigido nos itens que aqui cito, que foram acolhidos pelo juízo de piso. Na atenta leitura dos parágrafos 2º e 3º do artigo 565 do RICMES, vigente à época dos fatos, em cotejo com a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexos ao comunicado de CAR 65 de 2019, apreendo o equívoco que conduziu à redução do AIM pelo órgão de primeira instância. Há que se esclarecer que a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicáveis aos débitos de ICMS contém fatores para vencimento nos dias indicados, que permitem a atualização das obrigações a serem cumpridas pelo contribuinte. É evidente que a aplicação direta dos fatores das obrigações tributárias só é possível nas hipóteses de pagamento do imposto após a data de vencimento. Bem por isso, a taxa de atualização apresentada na tabela para uma determinada data de vencimento, ou seja, para a data limite para pagamento, sem que a correção seja aplicada. Faço perceber, portanto, que a tabela prática para cálculo dos juros de mora aplicável de débito do ICMS tem como informação de entrada a data de vencimento do imposto, que é o último dia em que a obrigação pode ser quitada sem atualização. Assim, elemento-chave para a discussão é que, enquanto o termo inicial da atualização disciplinado na linha A, inciso 1 do artigo 565 do RICMES, é o dia seguinte ao do vencimento do imposto, aqui eu denominei de D, né? A data a ser referenciada na tabela prática é a data de vencimento, D-1. É de se esclarecer também que a função principal da tabela prática é atualizar obrigações a serem cumpridas pelo contribuinte, que, vencendo em dias úteis, também são pagas em dias úteis. Assim, na hipótese de exigência por meio de lançamento de ofício, em que a data a ser referenciada na tabela prática não seja o dia útil, há que se considerar o fator do próximo dia útil, adicionado ao fator de cálculo diário vigente à época, correspondente à diferença de dias. E aqui eu trago, né, para aplicar esse raciocínio, eu trago uma tabela onde eu faço a demonstração de todos os itens, né, em que o contribuinte questiona, e eu chego realmente ao mesmo valor, né, da coluna 4 do DDF, né, e eu vou passar pelo primeiro item. Então, primeiro, subitem 2.2. Né? Então, a incidência seria o dia do vencimento do pagamento do contribuinte no imposto, é dia 20. Então, o dia da incidência seria o dia seguinte ao do vencimento, seria dia 21/6 de 2015. Então, a data que tem que ser referenciada na tabela, que seria D-1, seria o dia 20/6 de 2015. Só que esse dia é um dia não útil, é um sábado. Né? Então, o fator do próximo dia útil, que seria o dia 22,
ele tem que ser acrescido do fator diário vigente à época, vezes a diferença de dia. Então, a taxa, né, que o fator do próximo dia útil, que seria o dia 22, é 0,5501. Então, eu acrescento o fator diário vigente à época, né, que é o relativo àquele mês, que é 0,0004, vezes o número de dias, porque nós estamos no sábado, então nós estamos na segunda-feira, vezes 2 dias. E assim eu chego à coluna 4 do DDF, que é o valor de 55,09. Então, para todos os itens, para todos os subitens, desculpa, esse cálculo se repete e eu verifico que há realmente uma correção do cálculo do montante de juros de mora na presente atuação fiscal. No que tange às arguições trazidas no apelo ordinário acerca da apuração dos juros relativas às demais exigências do item 2 do AIM, mais uma vez nos deparamos com um inescapável questionamento. O quão relevante é a discussão levantada? Se não houve o aludido pagamento nas condições estabelecidas na legislação de regência e se não há divergência quanto ao termo inicial adotado pelo fisco para a aplicação dos juros de mora em relação a tais itens. Todavia, aqui reafirma a inexistência de máculas, e sim de equívoco do autuado, frisando que, enquanto o termo inicial da atualização, disciplinado na linha A do inciso 1 do artigo 565 do RICNES, é o dia seguinte ao do vencimento do imposto, a data a ser referenciada na tabela prática é a data do vencimento, menos 1, D menos 1. Por fim, para o caso do item 1 do presente AIM, objeto do recurso ordinário, em que a infração está capitulada na linha J do inciso 2 do artigo 85, a incidência dos juros de mora não está vinculada à data de vencimento do imposto, que, por óbvio, não existe na hipótese de apropriação indevida de crédito. Os juros de mora incidem, portanto, conforme disposto na linha C do inciso 1 do artigo 565, vigente à época dos fatos, a partir do mês em que, desconsiderada a importância acreditada, o saldo se tornar devedor. Nesse caso, resta evidente a conformidade ao termo inicial adotado pelo fisco para a aplicação dos juros de mora com a norma aplicável à espécie, o que é relevante para o caso dos autos. Em conclusão, tenho que, por qualquer ótica de exame, razão não assiste autuado. Não obstante isso, há algo significativo que foi muito bem observado pelo ilustre juiz relator, que coloca um ponto final na controvérsia posta. Inicialmente, há que se observar que o presente AIM, lavrado em 16 de 10 de 2019, abarca, em parte, fatos posteriores a 1 de novembro de 2017, data em que já se aplicava aos débitos fiscais exigidos por meio de auto de infração a taxa de juros de mora equivalente à taxa Selic, conforme a disciplina do aqui cito. Em relação aos fatores anteriores, né, a 1º de novembro, a doutora representação fiscal juntou petição, ela é acolhida pelo relator, né, e eu concordo com o entendimento do relator que dá guarida ao requerimento da representação fiscal, limitando os respectivos juros aplicáveis ao montante a taxa Selic, do imposto da multa. Quanto às demais questões objeto do apelo ordinário de ofício, também acompanho o entendimento do relator. Então, ante o exposto, eu acompanho integralmente as conclusões do voto de relatoria do doutor Silva, e como voto, presidente, mais uma vez, parabenizo pelo voto. Obrigado, doutora Luciana, por acrescentar essas informações aqui no voto, tá? De modo que a matéria está discutida. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, eu pedi a palavra apenas para demonstrar e, na verdade, me manifestar em relação à honra que é fazer parte dessa Câmara, né? Em que pese ambos os jogadores terem adiantado que a discussão era despicienda, sobretudo depois da promulgação da nova redação da súmula 10, ainda assim, os dois jogadores demonstraram esforços para dirimir as dúvidas do contribuinte, né? Deixando claro que o papel do tribunal é justamente esse mesmo, fazer com que o lançamento se aperfeiçoe de tal forma que o contribuinte não saia do processo administrativo com nenhum tipo de dúvida. Então, eu gostaria de cumprimentá-los pelos votos e reforçar mais uma vez a honra de participar dessa Câmara. Obrigado, doutor Rodolfo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Faço minhas as palavras do doutor Rodolfo. Obrigado. Encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação.
Encerrado o julgamento desse processo, recurso de ofício e ordinário parcialmente providos, com o encerramento do julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Obrigado a todos.